Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A cidade brilhava com 1000 luzes, dos arranha-céus reluzentes aos carros de luxo que desfilavam pelas avenidas. Nessas ruas a sorte parecia ditar tudo: poder, riqueza, influência. Mas por trás das fachadas brilhantes, o perigo espreitava silenciosamente. Eli, um garoto sem teto de apenas 13 anos, conhecia essas ruas melhor do que ninguém. Cada beco, cada entrada de carruagem, cada jardim monitorado por câmeras eram para ele tanto playgrounds quanto campos de sobrevivência. Sua vida transcorria nas sombras, driblando patrulhas policiais, encontrando comida e vigiando, sempre vigiando. Naquela noite, ele vagava perto do bairro mais exclusivo da cidade, atraído pela luz suave de uma mansão imponente. Pelas janelas, viu uma cena que fez seu coração disparar. Uma mulher elegante, vestida de seda e com joias brilhantes, despejava um líquido no copo de um homem sentado à mesa. O homem, Alexander Whitmore, um bilionário respeitado e temido, não suspeitava de nada. O garoto sentiu o sangue gelar. Não, isso não, murmurou para si mesmo. Seu medo foi rapidamente substituído por uma determinação gélida. Ele precisava agir. Mesmo que ninguém acreditasse nele, mesmo que sua voz parecesse baixa demais para alertar alguém. Ele não podia simplesmente ficar ali imóvel, assistindo a um assassinato se desenrolar diante de seus olhos. Eli respirou fundo, cerrou os punhos e caminhou em direção ao portão da mansão, invisível na noite, mas movido por uma única missão: salvar um homem que não conhecia, e talvez mudar sua própria vida para sempre. A mansão de Alexander Whitmore parecia surreal sob as luzes douradas do entardecer. Os jardins eram impecavelmente cuidados e as fontes lançavam jatos d'água que brilhavam como diamantes. Lá dentro, Alexander estava sentado à sua suntuosa mesa, apreciando um jantar preparado por um chefe com estrela Michelin. Sua esposa, Verônica, sorria educadamente enquanto garantia que cada detalhe da noite fosse perfeito. Nas sombras do portão, ele observava com o coração disparado. Já vira cenas perigosas antes, mas nunca algo tão sinistro. Verônica aproximou-se silenciosamente do copo do marido e despejou um líquido transparente nele. Ele não conseguia ficar em silêncio. Sabia que precisava agir, mesmo que ninguém jamais acreditasse nele. Com passos rápidos, mas silenciosos, ele atravessou a cerca do jardim e se viu atrás da cerca, bem a tempo de gritar: "Senhor Whitmore, não beba isso." Sua esposa, ela colocou veneno nisso. Os copos tilintaram na mesa, Alexander deu um pulo e seus olhos caíram sobre o garoto magro e esfarrapado que tremia de medo, mas mantinha o olhar fixo nele com determinação. "O quê?" Alexander gaguejou incrédulo. Verônica, fingindo surpresa e indignação, levantou-se abruptamente. "Eli, o que você está fazendo aqui? Saia imediatamente." Os guardas da mansão, alertados pelo grito, apareceram, de armas em punho. Eli ergueu as mãos para mostrar que estava desarmado. Sua voz tremia, mas permaneceu firme. "Juro que estou falando a verdade. Sua esposa quer te machucar." Alexander sentiu o coração apertar. Seria possível? Verônica, perfeita e elegante, capaz de um ato tão monstruoso? Respirou fundo e calmamente colocou a mão no copo. O líquido tremeu, mas ele não o levou aos lábios. Nas sombras, Eli sentiu um arrepio de alívio. Talvez ele tivesse sido ouvido. Mas a parte mais perigosa estava apenas começando. A mansão, normalmente pacífica e silenciosa, agora vibrava com uma tensão incomum. Alexander Whitmore segurava o copo nas mãos, o olhar fixo em Verônica, cujo sorriso falso começava a vacilar. Ela recuou um pouco, pega de surpresa pela intrusão de Eli e pela descrença do marido. "Alexandre, aquele garoto está falando bobagem", ela murmurou, tentando recuperar a compostura. "Não sei", respondeu ele, com a voz calma porém tensa. "Mas não posso ignorar o que ele está dizendo." Eli, com o coração disparado, posicionou-se atrás das cercas vivas, observando cada movimento de Verônica. Ele sabia que sua vida poderia estar em perigo se ela decidisse atacá-lo, mas não podia fugir agora. "Senhor Whitmore", insiste Eli, olhando Alexander diretamente nos olhos, "eu vi você fazer isso." Ela colocou alguma coisa na sua bebida. Alexander sentiu uma mistura de dúvida e medo. Verônica era sua esposa havia 10 anos, e ele jamais imaginara, por um momento sequer, que ela pudesse lhe fazer mal. No entanto, a coragem daquele rapaz, seu olhar determinado, despertavam uma suspeita que ele não podia mais ignorar. "Verônica", disse ele lentamente, "quero saber que líquido é esse. Agora." Verônica, presa, sorriu fracamente, tentando uma última mentira.
É só um complemento ao seu vinho para dar sabor, nada perigoso. Alexander sentiu sua intuição lhe dizer o contrário. Colocou o copo sobre a mesa e fez sinal para os guardas se afastarem. Precisava confirmar o que Eli havia dito sem provocar um confronto direto. Ele murmurou, como você viu isso? O menino explicou rapidamente como estivera observando Verônica da rua, observando cada movimento, cada gesto suspeito. Alexandre ouvia fascinado pela precisão e lucidez da criança, ao mesmo tempo em que sentia uma sensação de perigo. Naquela noite a mansão não era mais apenas um símbolo de luxo e poder. Ela se tornará um teatro de suspense e traição, onde cada movimento podia mudar o destino de seus ocupantes, e de um garoto de rua que acabará de se infiltrar nos corações da elite. Alexander Whitmore não conseguia mais ignorar as dúvidas que o atormentavam. Verônica, normalmente tão perfeita e charmosa, demonstrava sinais incomuns de nervosismo. Suas mãos tremiam levemente e seu sorriso, embora educado, parecia congelado, quase mecânico. De pé junto à mesa, Alexander apoiou a mão firme no copo que Verônica tentará segurar. Respirou fundo e se virou para Eli, o garoto sem teto cuja coragem o impressionava. Certo, você testemunhou algo. Quero que me diga exatamente o que viu. Eli, trêmulo, mas determinado, explicou cada ação, como Verônica tirar um pequeno frasco do bolso, como adicionar uma substância transparente ao vidro e como ocultar as evidências fingindo inocência. Sua voz era clara, precisa e cheia de uma coragem que poucos adultos teriam. Alexandre sentiu uma mistura de raiva e medo. Traição por parte da esposa era uma coisa, mas ser manipulado daquela forma, quase assassinado em sua própria casa, o tornava insensível. Ele precisava agir com cautela. Ele murmurou, você foi corajoso, mas precisamos ter certeza antes de tomar uma decisão. Verônica, sentindo que estava perdendo o controle da situação, tentou esconder seu pânico atrás de um sorriso. Alexander, esse garoto está inventando tudo. Talvez ele esteja apenas tentando entrar aqui e roubar alguma coisa. Alexander balançou a cabeça, mantendo a calma. Não, acho que o que você está dizendo é verdade. Mas precisamos confirmar pontos sem provas tangíveis. Ninguém acreditará em mim, nem mesmo a polícia. No silêncio tenso que se seguiu, Alexandre começou a formular um plano. Ele precisava verificar as acusações daquele rapaz corajoso sem provocar um confronto violento ou alertar Verônica. Cada movimento, cada decisão seria crucial. Eli, apesar da juventude e da pobreza, acabará de se tornar um personagem central em uma peça onde a traição e o perigo eram os únicos espectadores seguros. Naquela noite na mansão Whitmore, luxo e opulência não importavam mais. O que importava era a verdade e o preço de descobri-la poderia ser mortal. Alexander passou o resto da noite em silenciosa agitação. A luxuosa sala de jantar da mansão agora parecia fria e ameaçadora. Cada gesto de Verônica, cada sorriso forçado, despertava nele uma suspeita ainda mais profunda. Ele sabia que precisava obter provas concretas antes de agir, e também sabia que Eli poderia ser sua chave. Ele disse suavemente, quero que você me ajude. Precisamos provar o que você viu. O garoto assentiu, determinado mas preocupado. Alexander discretamente pegou um pequeno teste químico que guardava para analisar certas substâncias em seu laboratório pessoal. Ele também havia instalado uma câmera discreta em um local estratégico sobre a mesa, imaginando que Verônica pudesse repetir suas ações. Temos que agir como se tudo estivesse normal, explicou Alexander. Se ela suspeitar de algo, podemos perder nossa chance. Verônica, alheia aos preparativos, continuou a fingir normalidade, sorrindo e conversando com Alexander. Mas o bilionário mantinha um olhar atento a cada movimento. Eli, no entanto, permanecia escondido, observando com tensão palpável, pronto para alertar Alexander ao menor gesto suspeito. Então chegou o momento. Verônica, achando que tudo estava sob controle, aproximou-se novamente do copo do marido. Alexandre, com um gesto sutil, ativou a câmera e discretamente derramou um reagente químico no líquido para confirmar a presença de veneno. O menino sentiu o coração disparar. Tudo dependia daqueles poucos segundos. Verônica, confiante em sua descrição, não suspeitava de nada. E Alexandre, com um olhar frio e focado, sabia que estava prestes a descobrir a verdade. Poucos minutos depois, o teste químico reagiu imediatamente. O líquido mudou de cor, revelando a presença de uma substância tóxica. Alexander encarou Verônica, incrédulo, mas impassível. Eli, com os olhos brilhando com uma mistura de alívio e medo, percebeu que sua vigilância acabará de salvar a vida do bilionário. É verdade. Alexander murmurou, ela realmente tentou.
Verônica, presa, sentiu o pânico aumentar. O jogo que ela pensava controlar há meses desmoronava diante de seus olhos. E naquele quarto suntuoso, o silêncio se tornava pesado com as consequências iminentes. Alexander Whitmore sentiu o sangue ferver de raiva e cautela. Verônica, sentada à sua frente, ainda tentava sorrir, mas seus olhos revelavam medo. O teste químico e as imagens da câmera secreta não deixaram dúvidas. Ela de fato tentará envenená-lo. Verônica, disse Alexandre com uma voz calma, mas gélida, eu sei de tudo. Eu vi e tenho a prova. O sorriso de Verônica vacilou. Ela tentou se levantar para fugir ou alegar inocência. Alexandre, eu posso explicar. Mas Alexandre, implacável, colocou a mão firme no encosto da cadeira, impedindo de se levantar. Não há nada para explicar. Suas ações foram registradas, e o líquido que você colocou no meu copo foi testado. Está tudo lá. Eli, parado nas sombras atrás da cerca viva, sentiu o coração disparar. Ele esperava que a verdade viesse à tona, mas ver Verônica cara a cara com Alexandre, ciente de seu fracasso, só aumentou a tensão. Alexandre respirou fundo e sussurrou para Eli. Você foi corajoso, garoto. Agora precisamos ser estratégicos. Se a confrontarmos diretamente, ela poderá reagir violentamente. Precisamos agir com inteligência. Eli assentiu. Apesar da juventude, ele entendia que cada movimento contava. Juntos elaboraram um plano. Alexander convidaria Verônica para seu escritório sob o pretexto de uma conversa discreta, mantendo as evidências à mão. Eli, por sua vez, permaneceria vigilante e interviria em caso de perigo. Naquela noite, a mansão tornou-se um campo de batalha silencioso. Cada gesto, cada palavra, cada olhar seria examinado. Alexander e Eli sabiam que o confronto final se aproximava e que somente a cautela e a lucidez os permitiriam sair ilesos. Enquanto Verônica seguia Alexander para o escritório, sua máscara de confiança se desfez, e Eli soube que o momento decisivo havia chegado. As máscaras cairiam, e a verdade, brutal e implacável, viria à tona. No luxuoso escritório de Alexander, a tensão era palpável. As paredes, revestidas de madeira escura e decoradas com pinturas caras, pareciam sufocar o ar já desconfiado. Verônica, sentada em frente a Alexander, tentava controlar suas emoções, mas sua inquietação revelava sua preocupação. Alexandre se virou para Eli, que estava um pouco atrás, invisível, mas atento a cada movimento. Eli, murmurou Alexandre, vou confrontá-la com calma. Você estará pronto para intervir se ela tentar alguma coisa. O garoto assentiu, sentindo medo se misturar à adrenalina. Ele sabia que aquele confronto poderia mudar sua vida tanto quanto a do bilionário. Alexandre olhou diretamente nos olhos de Verônica. Verônica, eu sei o que você fez. Você tentou me envenenar, e eu tenho as provas. A câmera, o teste químico, está tudo aqui. Verônica engoliu em seco, com as mãos tremendo. Alexandre, eu explico. Não foi o que você pensa. Eu acredito exatamente no que vi. Alexander respondeu friamente. Mas antes de decidir o que vai acontecer, quero entender suas motivações. Por quê? Verônica permaneceu em silêncio por um instante, dividida entre se defender e mentir. Eli sentiu que aquele era um momento crucial. A verdade precisava vir à tona. Ele deu um pequeno passo à frente, pronto para intervir caso Verônica tentasse agarrar algo ou criar uma distração. Alexander continua. Você colocou a minha vida em perigo. Mas a forma como agiu foi calculada. Preciso ter certeza de que ninguém mais estará envolvido e que não colocaremos a minha segurança em risco. Eli, sem fôlego, encarou a mulher elegante que tentará trair o homem sentado à sua frente. Ele compreendia que, além da riqueza e do luxo, o que realmente importava era coragem e vigilância. Sua própria vida acabará de se cruzar com a de um homem poderoso, e ele sabia que seu papel, por menor que fosse, poderia mudar tudo. Alexandre conclui. Eli e eu temos um plano para descobrir a verdade sem que ninguém se machuque. Se você cooperar, poderá ter a chance de reparar o que fez. Caso contrário, as consequências serão irreversíveis. Verônica, com os olhos trêmulos, entendeu que seu jogo havia acabado. E Eli, discreto mas orgulhoso, sabia que acabará de cruzar um limiar, aquele em que até os poderosos devem responder por seus atos. O escritório de Alexander estava silencioso, perturbado apenas pelo tic-tac constante do relógio de parede. Verônica, sentada à sua frente, parecia prestes a desmaiar, mas seu orgulho a impedia de demonstrar medo. Alexander, no entanto, permaneceu calmo, com o olhar penetrante e intransigente. Verônica, ele disse lentamente, tudo está claro agora. A câmera, o teste químico, não há margem para dúvidas. Verônica tentou um último sorriso fraca e trêmula. Alexandre, eu posso explicar.
Não há nada a explicar, ele respondeu firmemente. Suas ações falam por você. Naquele momento, Eli, que permanecerá à distância, mas observava, sentiu a tensão se tornar quase palpável. Cada respiração de Verônica parecia atrair sua ansiedade, e cada palavra dita por Alexander carregava o peso de um julgamento irrevogável. Alexander tirou o vídeo da câmera e o colocou sobre a mesa. A filmagem mostrava Verônica despejando o líquido no copo, exatamente como Eli havia descrito. O teste químico confirmou a presença de veneno. A evidência era irrefutável. Olha, disse Alexander, apontando para a tela. Esta é a prova de suas intenções. Verônica, presa, encolheu-se ligeiramente na cadeira. Sua voz ficou trêmula. Alexander, eu não pensei que você descobriria. Você achou que eu seria ingênuo? Ele sussurrou com a voz fria. Você está errado. Alexander chamou a polícia para garantir que Verônica não pudesse causar mais danos. Os minutos seguintes foram silenciosos, mas carregados de consequências. Eli, observando a cena, sentiu uma estranha satisfação misturada com medo. Ele havia ajudado a salvar uma vida e a expor a verdade. Mas sabia que nada jamais seria o mesmo. Você foi corajoso, Eli sussurrou a Alexander depois que Verônica foi escoltada para fora pela polícia. Sem você eu jamais saberia. O menino, ainda abalado mas orgulhoso, assentiu. Ele não havia apenas salvado um homem rico e poderoso, ele havia provado que coragem e vigilância podem mudar o curso de uma vida, independentemente da pobreza ou da idade. Naquela noite na mansão Whitmore, a verdade triunfou. E Eli, o menino de rua, sabia que havia acabado de cruzar o limiar de um destino que jamais poderia ter imaginado. Na manhã seguinte, a mansão de Alexander Whitmore estava estranhamente silenciosa. A tensão do dia anterior persistia, mas uma sensação de justiça pairava no ar. Verônica havia sido presa pela polícia e seus planos não podiam mais ser negados ou ocultados. Alexander estava sentado em seu escritório, refletindo sobre tudo o que acabará de acontecer. Eli, agora sentado em um canto da sala com um café quente oferecido por Alexander, ouvia atentamente. O garoto, que passara anos nas ruas, sentiu pela primeira vez uma verdadeira sensação de segurança e reconhecimento. Então, disse Alexander, você mudou minha vida ontem à noite. Sem você, eu jamais teria conseguido agir com tanta precisão. Eli olhou para baixo com um leve sorriso nos lábios. Eu só fiz o que tinha que fazer, senhor. A notícia da prisão de Verônica se espalhou rapidamente. A mídia local noticiou a história. A esposa de um bilionário foi presa por tentativa de envenenamento. A cidade inteira ficou chocada e a reputação de Verônica foi destruída. Alexandre, por sua vez, foi elogiado por sua vigilância e calma diante de uma traição tão grave. Mas além da justiça midiática, o que mais importava para Alexander era Eli. O garoto havia demonstrado uma coragem extraordinária, e Alexander sabia que precisava protegê-lo e lhe dar oportunidades que ele jamais poderia ter imaginado. Então, disse Alexander, quero que você venha morar aqui comigo. O que você fez merece ser recompensado. Você nunca mais ficará sozinho nas ruas. Eli sentiu uma emoção intensa tomar conta dele. Pela primeira vez, ele tinha uma escolha real: permanecer nas ruas, onde aprenderá a sobreviver, ou aceitar uma nova vida, repleta de segurança, educação e oportunidades. A queda de Verônica marcou o fim de um perigo imediato, mas para Eli, foi o começo de uma nova vida, onde coragem e integridade poderiam abrir portas que nenhuma criança de rua ousaria imaginar. Os dias que se seguiram foram um turbilhão para Eli. A vila de Alexander, com seus corredores largos, jardins imensos e cômodos decorados com bom gosto, contrastava fortemente com os becos e telhados escuros onde ele crescerá. Tudo parecia irreal, quase intimidador. No entanto, ele nunca esqueceu as ruas, a fome, o frio e a vigilância que moldaram sua vida. Sabia que aceitar conforto e riqueza também poderia significar perder uma parte de si mesmo. Mas Alexandre, atento, não lhe impôs nada. Eli, disse a Alexandre uma noite enquanto caminhava pelo jardim iluminado, você tem uma escolha. Pode ficar aqui conosco, estudar, aprender e construir um futuro para si mesmo. Ou pode voltar para as ruas. O menino pensou por um longo tempo, com o olhar perdido nas luzes da cidade. Memórias de sua vida difícil se misturaram à esperança de um futuro melhor. Finalmente ele respirou fundo. Eu quero ficar, mas quero continuar sendo eu mesmo. Não quero esquecer de onde vim. Alexander sorriu, entendendo a profundidade das palavras dela. Então você continuará sendo Eli, o garoto corajoso e sensato que conheci, mas também terá todas as oportunidades que merece. Com o passar das semanas, Eli descobriu a vida na mansão. Ele teve aulas, aprendeu novas habilidades.
mas continuou a observar o mundo com o mesmo olhar atento e penetrante que o tornou tão precioso na noite em que salvou Alexander. Para Eli, essa escolha significava mais do que abrigo ou comida. Significava um novo começo, uma chance de provar que até os mais pobres podiam influenciar o destino dos poderosos. E em seu coração, ele sabia que continuaria a lutar pelo que era certo, independentemente do luxo ou da segurança que o cercasse. O sol nascia sobre a cidade, iluminando a mansão Whitmore e seus jardins bem cuidados. Eli estava parado junto à grande janela saliente e observava as ruas por onde passará, lembrando-se de cada beco escuro e de cada noite de sobrevivência. Mas hoje ele não estava mais sozinho. Alexander entrou na sala com um sorriso caloroso no rosto. Então, pronto para o seu primeiro dia oficial na sua nova vida? Ele perguntou. Eli assentiu. Ele havia feito aulas, aprendido a ler contratos, a administrar dinheiro e até mesmo a entender o mundo complexo em que Alexandre vivia. Mas sabia que além das lições e das riquezas, o que mais importava era a coragem, a integridade e a vigilância que sempre carregara consigo. Sim, ele murmurou, estou pronto. Mas vou continuar sendo eu mesmo. Alexandre colocou a mão em seu ombro. E é por isso que você vai conseguir, Eli. Você não salvou apenas uma vida, você mostrou que até a menor delas pode mudar o destino dos poderosos. Eli sorriu, sentindo pela primeira vez uma mistura de segurança, orgulho e liberdade. Ele sabia que o mundo lá fora era sempre perigoso, que traições podiam acontecer em qualquer lugar. Mas agora ele tinha as ferramentas e a proteção para enfrentar esses desafios. Ao contemplar a cidade que despertava, o menino sabia que um capítulo de sua vida havia se encerrado, mas outro, maior e mais promissor, estava começando. Eli não era mais apenas um menino de rua, era um símbolo de coragem, vigilância e resiliência. E com Alexander ao seu lado, ele estava pronto para encarar o futuro, permanecer fiel a si mesmo e provar que coragem e integridade podiam triunfar nas situações mais desesperadoras. A cidade continuava a brilhar, mas desta vez Eli sabia que nunca mais a olharia com medo ou solidão. Ele havia encontrado seu lugar, seu papel e sua voz. E nada nem ninguém poderia detê-lo.